Caramba! Eu não! Quem foi? Que chamaram de... Foi ela! A Ed roubou pão na casa do João! A Ed roubou pão na casa do João! Você! Então quem foi? A Camila! A Camila roubou pão na Casa do João! A Camila roubou pão na casa do João! Você! Então quem foi? A Michelle, você que é a Michelle! Na casa do João! Que povo maluco! Ai, me deu calor, eu vou tirar a blusa. Calor! Vamos passear no bosque enquanto o Aparecido não vem! A outra. Meu, olha quanta gente! Já localiza? Na